Tem um episódio interessante relatado no Evangelho que o evangelista escreve dizendo assim: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam mais. Então ele perguntou aos 12: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Isso aqui foi um episódio do Evangelho de João, no capítulo 6, que é quando Jesus mostra aos muitos homens e mulheres, uma multidão que lá estava, que o pão da vida era ele, e o pão não era aquele que Moisés recebeu quando, com o povo hebreu, estava no deserto, saídos do Egito, e que, portanto, então, o pão não era concreto no sentido apenas de descer do céu e se alimentar, ainda que isso seja inevitável, porque é imprescindível. Mas Jesus assume a posição de pão. E eu sei que tem muita gente que não gosta de falar desse assunto, porque a turma gosta da multiplicação. Seja lá por uma questão próspera, seja lá porque falar da carência soa algo muito piedoso. É bonito. Mas aí eu vou ficar com Jesus, porque Jesus não quer que ninguém tenha fome. Ele não quer que ninguém tenha sede. Mas também ele não quer ser omitido e desprezado. Jesus ele foi claro, ele foi honesto, sem nenhum apelo social, sabendo com quem ele estava lidando, né? Jesus não era um desavisado. Ô Senhor, o Senhor não sabe que tem pessoas aí carentes? Não, ele sabia. Mas ele apontou qual é o pão. E a multidão estava pedindo um milagre. E Jesus ficou observando, pedindo um milagre. Isso está no versículo 28, João 6, 28 ao 31. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles, a multidão. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. É interessante. Versículo 33 ao 35 diz que porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Pediram eles. Olha, daí Jesus respondeu, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. E a multidão se retirando. Sabe o que acontece?
No episódio de Jesus com os discípulos, quando então ele pega todos eles pelo colarinho e trata de uma forma particular, porque agora o meu negócio é com vocês. Vocês sabem um pouco mais do que a multidão, né? Ok. Então, não há privilégios. É com vocês. Vocês sabem um pouco mais que a multidão, é verdade. Vocês 12 estão andando comigo, mas não tem privilégio. Os discípulos, eles estavam sujeitos a esperar de Jesus o que a multidão esperava. Ou será mesmo que nenhum deles estava lá pensando no pão? Seja por uma necessidade ou seja por uma boa ação. A questão é que Jesus queria saber se os discípulos sabiam distinguir o verdadeiro pão. Para a multidão, Jesus é o filho de José. Entendeu por que Jesus apertou? João 6, no 41, 42, o texto diz assim: eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Nosso negócio é pão, ô Jesus. Quem é você? Pois é, mas o Senhor quis ouvir os discípulos. Então, e aí nesse momento a gente observa Jesus que chega e pergunta se eles vão continuar com ele. Jesus queria ouvir deles qual pão era mais importante. Os dois são importantes, mas qual é o mais importante? E aí você vê muita gente falando: não vem com esse discurso não, o que importa é a comida do estômago. Claro que importa a comida do estômago, mas a comida do estômago não te leva para uma vida total. Ela te faz dormir uma noite, acordar de manhã, ela permite você não adoecer, ela permite você se saciar, mas ela não te leva para um outro plano e nem resolve as questões mais profundas além do seu estômago. Por vezes nós podemos ouvir dele assim: e aí? Você está comigo? E aí, Jorley, vai continuar comigo ou não? Ou você vai entrar nessa da turma aí que está querendo o pão descendo do céu, que quer ver milagre, que quer ver as coisas acontecendo para os olhos enxergarem e ficarem satisfeitos? E aí? E aí, Jorley, o que você vai fazer? Tá comigo? São muitas as vezes que definimos um pão. Nós encontramos pão que seja suficiente. Então, a gente encontra pão em algum lugar. A gente encontra razão de vida em alguma coisa, em algum lugar. A gente encontra sentido em certas questões que a gente chama de sustentáveis e de mais importantes. Mas a pergunta é o seguinte: o que nós sabemos? O que nós sabemos do ser humano para dizer que aquilo que ele adota como pão e acha que é suficiente, é de fato suficiente? Porque o pão não vai permitir com que ele morrer de fome. Pior mesmo é morrer de fome e morrer para sempre. Ah, mas você acha que o problema da fome é uma questão de nós ignorarmos? Não, o problema da fome é uma questão de vergonha na cara.
problema da fome é uma questão de parar com esse negócio de guardar para mim e não deixar para o outro. Não é uma questão de Deus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deu. Agora pegaram esse pão que foi dado e guardaram no bolso e não distribuíram para mais ninguém. Esse é um outro assunto. É verdade. Mas o problema é mais embaixo. E aí quando Jesus olha para o pecado do homem, e ele fala assim, olha, não tem jeito senão eu mesmo, então é eu mesmo que sou o pão. Porque quando se trata do pão concreto, o homem não se importa com que o outro morra. O discurso é bonito, mas quem que tem que mexer com essa coisa não mexe. Quem tem que resolver isso não resolve. A igreja faz por onde? Faz. Graças a Deus. Algumas instituições fazem por onde? Fazem. Mas qual que é o pão verdadeiro que a gente prega? Qual é o pão real que fica? Qual é o pão real que a gente leva com a gente? Daí, como Pedro respondeu nesse versículo, eu tenho a oportunidade e a liberdade em dizer a Jesus da mesma forma. Eu não tenho para onde ir. Porque hoje eu posso comer e amanhã a fome volta. Hoje eu posso beber e amanhã a sede volta. No fundo, eu não tenho para onde ir. Porque sabe, Senhor, o Senhor é o único que alimenta. Inclusive, faz a multiplicação para mim. Inclusive é o Senhor quem multiplica, porque ninguém tem competência para isso, e nem vontade. Mas o Senhor faz. O Senhor se derrama como pão, para que aquilo que é mais importante da vida seja considerado. E nessa vida, o Senhor não me deixa mendigar, por mais que muitos não se importem com isso. Mas o Senhor não deixa eu mendigar. Esse pão sempre aparece. Mas eu não faço desse pão uma ilusão, dizendo que a vida está resolvida. Que pobreza! Eu faço de verdade do pão da vida, que com esse ninguém morre, o meu verdadeiro alimento. Que seja assim pra gente. Até a próxima. E é isso aí.